Olá meninas, eu sou a Ana do blog Rum Noivei e vou mostrar para vocês o passo a passo desta florzinha aqui de organza que eu coloquei lá no blog e as meninas pediram para mim mostrar, então eu espero que vocês gostem. Então meninas, o primeiro passo é pegar o tecido de organza e cortar em tiras. Essas tiras podem ter mais ou menos 10 centímetros aqui de largura e não precisam estar retinhas, porque nós vamos cortar o molde daqui, mas não tem necessidade de estar retinho. Depois que você cortou as tiras, você vai pegar e cortar essas tiras em quadrados. Os quadrados também não têm um tamanho exato e não precisam ficar certinhos. Só cortem em vários quadrados. Podem ser todos do mesmo tamanho, ou você pode cortar em tamanhos diferenciados, mas aqui eu vou fazer todos do mesmo tamanho. Então, meninas, depois de cortar os quadrados, vocês vão pegar ele e vão dobrar no meio, e depois vão dobrar novamente no meio. Ok? Vai ficar assim. Vocês precisam deixar todas as pontinhas abertas para cima, porque senão na hora de cortar não vai ficar certinha a pétala. Então segurem assim, com todas as pontas abertas para cima, e aqui embaixo vai estar fechadinho. Para cortar é simples. É só deixar as pontas para cima. Você vai cortar como se fosse uma pétala mesmo. Uma única pétala. Segurando firme, que é para ela não mexer muito. E não vai levar até o fundo. Vai levar mais ou menos no comecinho. Isso vai determinar ali a profundidade da tua pétala. Então vai ficar assim, depois de cortada. Essa aqui era a parte de cima abertinha e aqui a parte fechada. Quando eu abrir, eu vou ter isso. Ainda não tá uma pétala formada, mas ela tem que ficar assim. Ó, você pode também cortar mais fundo nessa parte aqui, que é para ela ficar mais arredondadinha. Ou se quiser também depois pode ajeitar ela, mas isso aqui não vai mandar muito, porque depois quando for queimar ela vai mudar. Mas dá para fazer isso também, dá para ajeitar ela depois de cortada. Ó, fica assim. Então, lembrando que é nessa hora do corte é que vocês vão definir o tamanho da pétala que vocês querem. Vocês precisam ter pétalas grandes, mas também precisam de pequenininhas. Então aqui na hora de cortar, vocês vão cortar uma pétala pequenininha. Então o tamanho da pétala aqui vai ser bem menor do que a outra que você cortou. Ó. Então tem uma bem pequenininha e tem uma maior. Então, depois que vocês cortaram as pétalas, vocês podem fazer assim, vocês podem cortar 3 de cada tamanho, fazer 3 tamanhos diferentes, uma grande, uma média e uma pequenininha. Ou vocês podem intercalar da grande até a pequena, fazendo 2 de cada, eu acho que fica melhor. Não fica tão certinho assim, fica mais com cara de flor. Então eu fiz aqui intercalando de uma maior até uma menorzinha. Aqui vocês não vão conseguir ter o tamanho exato delas, porque depois que elas vão ser queimadas, elas vão diminuir um pouquinho. Mas já dá pra ter uma noção. E também depois não tem problema de vocês já terem feito. Vocês vão saber como vão ficar, vão montar. E se ficar faltando algum tamanho, depois vocês fazem até ficar certinho o tamanho que vocês querem. Depois de as florzinhas estarem cortadas, as pétalas, vocês vão pegar uma vela ou um isqueiro, eu prefiro usar a vela. É natural que no começo vocês queimem a pontinha, ela fique pretinha, marrom, porque eu também queimei já muitas pétalas, mas depois é uma questão de costume, uma prática. Vocês vão pegar um jeitinho e depois vão embora. Então vocês vão passar mais ou menos em cima da vela e não tão próximo. Passar bem rapidinho.
não ficar muito tempo nela e aos poucos ela vai enrugando. Então passa mais ou menos pertinho, quando vê que ela tá enrugando, já tira. Se vocês passar ela mais embaixo, ela vai enrugar pra cima. Então ela vai ficar uma pétala viradinha pra cima. Se vocês só passarem assim, retinha, provavelmente ela não vai enrugar ou vai enrugar pra baixo. Mas não tem problema. Só tomem cuidado pra não deixar ela queimar, que senão vai ficar com as pontinhas marrom ou preta. Aí não vai ficar bonito. Então só dei uma passadinha de leve. Então, meninas, eu vou fazer outra pétala porque aquela não ficou tão enrugadinha. Ó, se vocês passarem elas mais viradinhas pra cima, elas vão ficar enrugadas pra cima. Se vocês passarem elas retas, pode acontecer de ela ficar, não enrugar nem pra cima nem pra baixo, ou senão ela enruga pra baixo. Eu prefiro ela mais enrugadinha pra cima, não muito, senão ela fica muito artificial. Só um pouquinho já tá bom. Pode intercalar também, enrugada pra cima e pra baixo, deixa o efeito mais natural. Não tem problema, não tem que ser padrão, que é uma pétala. Ó, essa aqui ficou mais enrugadinha. Não sei se dá pra ver bem. Essa aqui ficou bem mais enrugadinha que a outra. Então, meninas, depois das pétalas já terem sido queimadas, essas daqui que eu tenho estão todas enrugadinhas. O ideal é sempre fazer essas menorzinhas. Às vezes não precisa nem ter fórmula de pétala. Ó, essa aqui tá bem tortinha, mas ela tá enrugadinha. Parece um pedacinho de pano só enrugado. Mas ela vai dar um efeito bem legal e não vai ficar artificial, vai ficar bem natural. Então depois, ó, aqui eu tenho vários tamanhos. Essa, como eu falei pra vocês, eu preferi fazer intercalando do que só 3 tamanhos e 3 de cada. Eu acho que fica bem mais natural. Então, tem vários tamanhos. Aí eu vou começar a colocar uma em cima da outra, dos maiores para os menores. E vou colocar sempre assim desencontrando. Nunca uma em cima da outra, senão ela perde efeito. Se eu coloco uma pro lado, coloco outra pro outro. E também vou colocar, não só assim virada pra cima, o enrugadinho virado pra cima. Eu também coloco algumas com o enrugadinho virado pra baixo. Ela dá mais volume na pétala e também ajuda a ficar mais natural. Então eu posso intercalar pétala pra cima, pétala pra baixo. Isso vai da escolha de vocês. Então eu vou colocando uma em cima da outra, sempre intercalando. Com algumas também viradas para baixo. Eu vou virar um pouquinho pra mim ter melhor noção. Então, ó, uma pra cima, duas pra baixo. A maioria tem que ser viradinha pra cima. A maioria dos enrugados, o ideal é ser virado pra cima, mas é bom colocar algumas viradas pra baixo também. Dá um efeito mais legal. E por último, essas pétalas menorzinhas que eu falei pra vocês. Ó. Pode colocar uma pra baixo e a última coloca pra cima. Certo? Vai ficar assim. Não sei se vocês conseguem ver direito. Agora, vocês vão precisar de uma linha de costurar bem fininha, de preferência branco ou, dependendo da cor da sua florzinha, uma cor mais próxima para não aparecer muito. E uma agulha. Então, meninas, agora é a parte de costurar.
Eu peguei uma linha branca porque a minha florzinha não tom creme, então vai combinar mais com ela, não vai aparecer tanto. É uma linha fininha de costura e a agulha também é uma agulha normal. Não precisa ser um tamanho muito grande de linha, mas não pode ser também pequeno, porque vocês vão ter que dar bastante voltinha para ele ficar bem preso. Então, para começar, eu tenho aqui minha flor. Já tá toda certinha, já intercalei, juntei todas. Eu tenho que segurar firme que é pra ela não sair do lugar. Começo no meio. É uma costura normal agora. Faço o zigue-zague até ver que ela tá bem presa. Ela tem que ficar bem presinha, então podem fazer bastante vezes, porque senão ela mexe. Pronto, pra mim ela já tá bem presa. Ela fica assim. E agora eu vou costurar. Eu vou colocar a pérolazinha. Aí eu escolhi colocar uma pérola, pra mim ficou legal, eu achei bonita. Vocês podem colocar qualquer coisa. Tem vários tipos de strass, de pedrinhas, também ficam legal. Mas eu preferi colocar a pérolazinha. Essa pérola ela já vem com o buraquinho certinho. Então só vou colocar. E ela já vai cair certinho ali no meio. E eu vou costurar novamente, que é pra prender ela. Faço vem e vai também, porque essa pérola tem que ficar bem presa. Ó. Pode fazer também quantas vezes quiser, esse vai e vem, pra ela não ficar solta. Pronto, eu costurei. Ela já tá bem presinha. Já estamos quase acabando. Na verdade, ela já tá pronta. Só vai arrematar aqui a linha. Eu coloquei pra frente e vou dar um lacinho junto com outro pedaço que eu já tenho aqui. Dei esse lacinho, eu posso cortar os dois pedaços. Pronto, aqui tá minha flor. Eu prefiro, ela já tá pronta, mas eu acho que ela fica legal se der uma apertadinha nela, uma enrugadinha. Eu faço assim, eu dobro ela aqui no meio, certo? E costuro ela assim, ela vai ficar mais fechadinha. E depois eu costuro ela novamente, só que pelo lado inverso. O efeito que eu vou ter vai ser de uma flor mais fechadinha, não tão aberta. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, aqui eu vou fazer no outro lado também. Eu já costurei nesse lado de cá.
Agora eu vou costurar no outro. Só dar uma passadinha, não precisa muito. Mas o ideal é no mínimo 2 vezes em cada lado, tá? Ida e volta. Já vai me dar um efeito legal. Pronto, depois de costurado aqui, ó, ela já ficou mais fechadinha assim. Agora ela ficou torta porque eu costurei só de um lado, então eu vou pegar e vou costurar do lado inverso também. Eu vou virar ela. Ó, e vou dar uns pontos aqui também. Do lado oposto, que é pra ela ficar certinha e não ficar torta. Se eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro também. 2 desse lado, vou fazer nesse outro também. Não precisa ir muito fundo, senão ela vai ficar muito fechada. É só um pouquinho. Ó, depois de ter feito isso, eu ajeito ela. Essa florzinha, ela tem que ser sempre bem ajeitadinha, porque ela, o normal dela, ela vai ficar bem abertinha, então sempre molda ela. Se moldar, ela vai ficar do jeitinho que você deixar. Então ela fica assim. Essa minha aqui ficou um pouquinho torta, que eu costurei um pouco pro lado. Mas vocês fazem retinho em casa e vai ficar bem bonitinho. Aqui atrás, o ideal é tentar fazer o máximo discreto possível. Eu fiz aqui de qualquer jeito, mas também no meu caso não vai ter problema, porque eu vou colocar uma pulseirinha atrás, mas vocês podem usar ela também pra colocar qualquer coisa. Pode ser enfeite de cabelo, também fica legal. Pode colocar como essa corsagem que eu vou fazer. Dá pra fazer inúmeras coisas com ela e ela fica muito linda. Então, meninas, esse foi o passo a passo da florzinha de organza. Espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida é só entrar no blog que tá aqui embaixo que eu vou ajudar vocês. Até o próximo tutorial. Tchau, tchau!